Bom dia a todos, pessoal. É um prazer trabalhar aqui na abertura desse painel 3 da Conferência Internacional da Amazônia e Novas Economias, cujo tema é um tema que está em discussão muito forte, que é a COP30, o que vem por aí. Nós temos como panelistas, temos a Marina Grossi, que é do Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, temos o Mauro de Almeida, que é advogado da União, Hugo Barreto, que é diretor de Clima, Natureza e Investimentos Culturais da Vale, e Thelma Krug, que é ex-pesquisadora do INPE e também é ex-pesquisadora do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então, sem delongas, nós vamos abrir esse importante debate sobre a COP30 e discutindo o que vem por aí, com uma pergunta para Thelma Krug, para abrir esquentar o nosso debate. E, Thelma, eu queria que você discutisse a questão de que se a COP30 deveria ser uma COP de florestas, já que ela se situa na Amazônia. Já está ligado? Já está ligado? Então, ok, perfeito. Ô Paulo, bom dia, é um prazer estar com você moderando essa sessão, Marina, Hugo e Mauro. É um prazer, bom dia a todos e todas. Ô Paulo, você já começa com uma pergunta instigante para mim, né? Até porque eu quero que as pessoas entendam a minha resposta, a sua pergunta. Porque a minha resposta vai ser, eu não gostaria de ver a COP30 sendo uma COP de florestas. E vou explicar por quê. Durante muito tempo eu representei o Brasil nas negociações na Convenção Quadro das Nações Unidas, na COP, né? E durante esse período, durante o período de 2005 até 2015, houve uma grande discussão, levou 10 anos, Paulo, 10 anos, para a gente discutir a questão de florestas, inclusive do mecanismo que a gente tem de REDD+, que aqui eu acho que é bastante comum o pessoal entender o que é o REDD+, que seria incentivos positivos para a redução do desmatamento, da degradação florestal, conservação dos estoques, manejo florestal sustentável e também o aumento dos estoques florestais. Bom, nós levamos todo esse tempo, Paulo, e de uma certa forma, as COPs durante esses 10 anos se transformaram quase que em COPs de floresta. E os assuntos principais que seriam justamente ir na raiz do problema, que é na questão dos fósseis, isso acabava ficando em segundo plano. O que eu venho dizendo, Paulo, é o seguinte, as nossas florestas hoje estão aí exuberantes. Eu acho que a mensagem que deveria ser dada na COP30 é mostrar para esse grande número de representantes, né, internacionais, que hoje essa floresta exuberante ainda está aqui. Mas será que ela vai estar aqui para os seus bisnetos e para as futuras gerações? E eu acho que isso é muito dependente do que for feito realmente em se tratar a raiz da questão, que seria realmente o que está muito difícil de ser dito, é o phase-out dos fossil fuels. Então, eu acho que a gente não pode tirar a atenção de uma coisa essencial, que foi muito a conta-gotas, muitas doses homeopáticas, incluídas nas discussões da COP, que refere-se à questão dos fósseis, ela tem vindo a conta-gotas. Então, a gente não pode perder este momento. Então, eu diria que, sim, é muito importante que as florestas sejam contextualizadas, é muito importante que a gente tenha em mente que a contribuição das florestas, do desmatamento, para as emissões totais globais é da ordem de 12% a 13%, e as emissões fósseis é 78%, 80%. Então, onde é que a gente deve se concentrar nas discussões globais? Na raiz do problema. Então, não me interpretem mal quando eu digo que essa COP não deveria ser uma COP de floresta, mas é dar continuidade a uma discussão de tratar a raiz do problema e avançar na parte de financiamento para os países em desenvolvimento e aí dar condições para que a gente possa minimamente manter a nossa floresta em pé, entendendo que outros esforços estão sendo feitos em paralelo.
Perfeito, Thelma. Super boa resposta. Todos nós que estamos aqui nessa sala sabemos da importância da participação do setor empresarial em parceria com o setor governamental para lidar com a questão das mudanças climáticas. Então, tem uma pergunta para a Marina Grossi, que do ponto de vista do setor empresarial, quais são os principais desafios hoje para promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia? E o que pode ser feito para superar esses desafios? Oi, Paulo, obrigada. Prazer estar aqui com os meus colegas. Uma homenagem ao Raul, né? O Raul tem um poder de colocar tanta gente boa juntas, né? Incrível. A gente se encontra aí de vários setores aí aqui. Pena que eu vou ficar pouco tempo, porque é uma delícia estar aqui. Obrigada, Paulo, pela pergunta. É uma COP super importante, né? Gostei muito do que a Thelma falou, porque a gente está hospedando um evento global. O Brasil é muito fechado, né? A gente é muito fechado, mas a gente está hospedando um evento global. Eu estou representando o setor empresarial, então, e num momento onde a implementação é fundamental. A gente isso está ganhando muito mais, nessa época de implementação, isso está ganhando muito mais força do que o próprio processo de negociação. Porque você precisa estar fazendo as coisas acontecerem. É claro que o que mais chama a atenção, e aí tem a ver com as nossas florestas, é o nosso principal fator de emissão que está ligado ao uso da terra. Então a gente emite muito, principalmente com desmatamento ilegal. Então eu diria que a grande questão, por exemplo, é o desmatamento ilegal, que a gente está melhorando nessa questão, mas a gente precisa transformar a floresta em pé numa vantagem maior. Então, são duas questões, e eu acho que o Brasil, e talvez um outro desafio, é que a gente tem que ficar bem em todas as fases, né? Olha só, além de ser um momento tão especial, a gente está pegando isso 10 anos do Acordo de Paris, as NDCs vão ser colocadas agora, ou seja, os novos compromissos. Então, assim, os holofotes são o país democrático, depois de tantos países que não são democráticos. Então, tem tantas coisas para acontecer aqui que a gente não pode perder de vista, que a gente pode ficar bem em todas elas. Uma delas é combustível fóssil, mas aí é uma questão do país, que eu acho que a discussão não pode ser só fura-poço, não fura-poço, tem que ser um pouco, principalmente, do grande problema do recurso, para onde vai esse dinheiro. Esse dinheiro, qualquer dinheiro, tem que ser para a nova economia, né? E aí, falando nisso, a Thelma falou de 70% de combustível fóssil, mas tem 20% que são soluções baseadas na natureza, e o fato de ser aqui chama atenção, né? E as pessoas não percebem isso. O mundo inteiro tem que entender que soluções baseadas na natureza, principalmente para o Brasil e para os países em desenvolvimento, ela tem até, sei lá, 2030, 2035 para acontecer. Depois disso, a gente perde essa vantagem competitiva, comparativa que a gente tem, porque a gente pode fazer isso em parceria com alguns outros países num custo mais baixo. Então, colocar soluções baseadas na natureza, colocar a floresta em pé, porque a gente fala muito a medida que é dos países desenvolvidos, 2050, net zero em 2050. Mas para os países em desenvolvimento, aqui onde a gente está, por exemplo, o tipping point da Amazônia, com a temperatura que já está acontecendo, né, o Carlos Nobre fala muito isso, o tipping point pode estar em 13 anos, 12 anos aqui na Amazônia. Então a gente tem uma coisa que é muito mais próxima do que 2050 e o mundo inteiro pode sofrer com isso se a gente não conseguir manter isso em pé. Então, tem uma série de questões que eu acho que, do ponto de vista do setor privado, são ambientes regulatórios e estratégia de negócios, né? Que tem que combinar isso. Todo mundo tem que arregaçar a manga. O setor privado junto com o setor público, a gente tem que ter rapidez para isso, como você falou, né, Paulo? Rapidez para isso. Então, é a hora de dar a mão e arregaçar as mangas e trabalhar juntos. Então, a gente está fazendo várias ações nesse sentido. A gente fez agora na Climate Week, e eu acho que o Brasil está entregando bem. No G20 a gente teve os 10 princípios, né? A gente tem agora estamos com Baku, que financiamento é uma parte importante, porque senão cai tudo também no colo da COP30 e a gente não vai dar conta de tudo que tem para acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é arregaçar as mangas e trabalhar juntos. A gente está fazendo no CEBEDES e, né, várias das nossas empresas que estão aqui, né, vão estar amanhã num call,
que é uma iniciativa com o global. Sempre a preocupação que o SEBEDES tem é como é que fica o setor empresarial brasileiro contaminando o setor empresarial global. Então, como eu falei, soluções baseadas na natureza, que não é tão bem vista, a gente tem que convencer os CEOs globais que isso realmente é importante. Então, a gente fez um grande conselho, que metade são CEOs brasileiros, metade são CEOs globais, uma parceria com o World Business Council, que a gente representa no Brasil, e a gente tem o foco da COP30. O que a gente tem que fazer para a COP30? Então, uma das questões, porque independente do artigo 6, o mercado de carbono está sendo discutido, a gente quer fazer com que ele já aconteça. E aí, o Cândido Bracher também falou sobre isso, ele vai estar presente no nosso encontro. Fazer o mercado de carbono por consenso, fazer isso avançar, é uma resposta que o Brasil tem, ainda mais se, como eu acho que vai acontecer, a gente votar finalmente a lei do mercado regulado de carbono. Então, a gente fazer isso é uma resposta que o Brasil já pode estar dando. E bioeconomia é um outro assunto importante que a gente também está contaminando. Eu estava em Cali há pouco e uma das coisas que a gente está fazendo na TNFD, porque você tem que ter métricas para isso, é você contaminar nessa metodologia a posição dos países megadiversos, né? A gente tem uma condição que não é facilmente contemplada lá. Então, essa briga é nossa e é uma briga, claro, que é do país todo. Perfeito, obrigada. Uma questão importante para o Hugo é de que o setor privado é certamente importante e ele contribui para os resultados concretos que o Brasil tem buscado entregar com os objetivos de 2030. Então, a gente gostaria que você pudesse compartilhar conosco como vocês pretendem, a Vale, conectar a atuação da empresa com a agenda da COP30 e como tem contribuído para a preparação do Brasil até 2025. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com Marina, com Thelma, com Mauro e com todos vocês aqui que participam desse encontro. Também saudar aqui o Raul por essa capacidade incrível de fazer, já pela segunda vez, esse segundo encontro, debate de ideias. Eu queria, antes de falar um pouco da Vale, comentar aqui algumas coisas que foram ditas, tanto pela Thelma quanto pela Marina, que é um pouco falar das expectativas dessa COP no Brasil, né? Ela é uma COP emblemática, ela ocorre no Brasil, como bem dito pela Marina, 10 anos depois do Acordo de Paris. Ela também é uma volta ao Brasil sediar uma grande discussão, lembrando o Rio 92, Rio +20, e também tem essa questão que Marina apontou de ser a primeira COP depois de Glasgow num ambiente democrático e num país que tem uma característica de uma sociedade civil extremamente participativa. A gente tem um conjunto de organizações da sociedade civil muito presentes nessas discussões. E aqui tem um risco da gente entender que a COP vai resolver todas as questões do Brasil. A COP é uma discussão global, dos grandes temas globais. Como a gente então consegue endereçar esses grandes temas globais de forma que eles aterrizem, que se desdobrem de fato nas respectivas nações participantes desse debate. Aqui é uma questão fundamental. De outro lado, se temos que ter atenção em relação a esse momento, que pode ser uma quebra de expectativa se não nos articularmos bem, governos, em todas as instâncias, iniciativa privada, as entidades meio, como o SEBEDES aqui representado, as empresas privadas, a gente corre o risco de perder uma oportunidade única. E única, apesar de não ser a COP da floresta necessariamente para discutir a floresta exclusivamente, é uma COP emblemática que está sediada no seio, no portal da floresta amazônica. Portanto, é um dos grandes emblemas do mundo dessa jornada. Aí, depois de falar disso, por outro lado, o Brasil, se bem articulado, ele tem todas as condições de ter um protagonismo não apenas por sediar essa COP, mas por influenciar as grandes pautas. Afinal, a gente tem um potencial enorme em minerais críticos para a transição energética, em energias renováveis, biocombustíveis, hidrogênio verde. Também seja pelo nosso conhecimento e domínio dessa pauta, a Marina acabou de dizer, de soluções baseadas na natureza, com destaque para a bioeconomia, um potencial enorme de geração de crédito de carbono. Então, a gente está muito bem posicionado para estar inserido nessas diferentes pautas, que são as pautas da COP. E aí, quando a gente fala de iniciativa privada, quando a gente fala de COP do clima, e quando a gente fala de clima, nós estamos falando, e de impacto no clima, nós estamos falando de economia.
Uma das grandes dimensões que se interrelacionam com essa pauta é a economia. E aí quando a gente olha os setores econômicos, que têm uma correlação direta, o setor energético, o setor da agricultura, o nosso setor da mineração, que reconhecemos que impacta a natureza e ao mesmo tempo somos extremamente dependentes da natureza. Então é fundamental pensar também os modelos de negócios, os modelos de operar os nossos negócios. Não é apenas uma pauta ESG, das empresas contribuírem com essas diferentes agendas, mas puxar debates que efetivamente mudem o modo de produção, o modo de distribuição, o modo de relacionamento com a sociedade de todas as corporações que querem, de fato, contribuir para uma transição, para uma economia de baixo carbono, para uma economia verde e sustentável. Então, acho que assim, nessa dimensão, a gente está muito inserido. Não é à toa que a Vale assumiu compromissos de operar, de ser carbono zero em 2050, de uma jornada crescente de redução de emissões, de um compromisso com proteção e restauração florestal de 500 mil hectares, para além das nossas fronteiras, de 1 milhão de hectares que a gente já protege no mundo. Não vou ficar aqui fazendo comercial da Vale, mas só para mostrar assim, essa conexão desses temas com o nosso próprio negócio. A gente entende que isso é fundamental para o negócio. Não é apenas uma contribuição passageira, momentânea, porque queremos estar bem na foto aqui e ali. Também um olhar para as desigualdades sociais. Não é possível olhar para a situação. Então, a questão do combate à extrema pobreza, ela é uma questão central. O presidente Lula está puxando isso agora no G20. É uma pauta forte, cara ao nosso presidente e ao país. Mais do que tudo, a cada um de nós enquanto cidadãos. Então também estamos comprometidos com essa jornada. E a pobreza tem uma externalidade perversa, que é a fome, onde o presidente Lula, inclusive, sempre pauta essa questão. Então a gente também está comprometido em contribuir numa aliança com vários atores, em contribuir para essa retirada de 500 mil pessoas da extrema pobreza até 2030. Então são algumas jornadas que a gente está envolvido. Agora, em relação à própria COP em si, a gente vem tentando estar junto, estamos juntos com Marina no CEBEDES, ela está criando agora inclusive um grupo de CEOs, porque são CEOs que resolvem, tomam decisões rápidas e o high level de todas as corporações tem que estar comprometido, tem que estar com esse DNA da COP. E o nosso está, o Gustavo Pimenta assumiu agora recentemente a presidência, nós temos uma vice-presidente de sustentabilidade que está presente conosco aqui na plateia e estamos muito envolvidos nessa jornada de que a companhia inteira entenda que esta é uma questão geracional, de todos nós que trabalhamos na Vale. E aí, nesse sentido, a gente vem contribuindo fortemente com o governo federal, com o governo estadual, para a viabilização da COP, que também foi uma outra discussão. O Mauro, lá atrás, quando secretário, falava muito conosco. Como é que nós vamos enfrentar esse desafio? Existe o desafio da estrutura, nós estamos aqui presentes, apoiando na infraestrutura Pará, onde vai ser Blue Zone, Green Zone, a gente está construindo lá o parque, estamos o Porto Futuro, o Hub de Bioeconomia, implantando o Museu das Amazônias, você que é tão ligado, né, Paulo, nesse tema, né, fizemos lá juntos a exposição Futuros Amazônicos, no Museu da Manhã. Enfim, estamos contribuindo com várias agendas em relação a oferecer espaços de debates e de ideias, junto com outras organizações, com o CEBEDES, com várias organizações, com outras empresas. Estamos nos juntando com o Votorantim, com o Suzano, com outros grandes atores ligados e que têm áreas protegidas para criar uma rede de reservas privadas para ajudar a alcançarmos o marco de Cummins Montreal, lançado no Canadá. Enfim, estamos nos movimentando para oferecer, mais do que tudo, a possibilidade da gente, enquanto iniciativa privada, enquanto empresa que opera há 40 anos na Amazônia, tá não apenas fazendo uma jornada que contribui para o desenvolvimento, porque também estamos com o Fundo Vale aqui apoiando mais de 300 iniciativas da sociobioeconomia, que hoje geram uma proteção e uma restauração total em torno de 180 mil hectares na região amazônica. Então, fazendo várias ações também de base. E uma das ideias que a gente também quer é promover o protagonismo daqueles atores que de fato atuam na Amazônia. Nós, apesar de estarmos aqui por 40 anos, somos uma empresa e estamos próximos desses atores. Como contribuir para que dê visibilidade para suas iniciativas? A gente tem até um projeto de caravanas pelos biomas, em parceria aqui com o CEBEDES e outros, para aproveitar a oportunidade desses diferentes visitantes para irem conhecer um pouco do que está acontecendo na Amazônia. Então, assim,
indo do macro, como eu falei, para o micro, tentando perpassar um pouco essas diferentes agendas. Mas não vou me alongar aqui para também não virar um comercial da Vale. Vou passar aqui a palavra de volta. Obrigado, Hugo. Tem uma questão emergente, Mauro, que é, já que a gente viu que a COP de Cali, né, acabou de terminar semana passada e segunda-feira começa a COP do clima. Quer dizer, cada vez mais a gente vê um link importante entre a questão de biodiversidade e a questão climática, né? Então, esse é um assunto importante e emergente, e como a Amazônia é um berço gigantesco de biodiversidade e muito vulnerável às mudanças climáticas, eu queria saber qual que é a sua análise para que esta discussão, como vai se dar essa discussão, como ela pode ser integrada à questão climática com a questão de biodiversidade aqui na COP de Belém. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer ao convite de estar num painel tão de alto nível e te ver num papel de moderador, para mim é esquisito, Paulo, porque eu quero sempre te ver falando, né, expondo para a gente o teu conhecimento. Um segundo esclarecimento é que eu sou advogado da União, mas não falo aqui em nome da Advocacia Geral da União. Falo com uma pessoa que é um servidor público há 38 anos e está há 25, portanto, há uma geração trabalhando e estudando com a agenda ambiental. Em terceiro lugar, reconhecer e homenagear o Raul Jungmann por fazer a segunda conferência da Amazônia e Novas Economias. Ele que tem a força de um nordestino de Pernambuco, trazer para a Amazônia esse tema e com tanta diversidade intelectual como a gente está vendo aqui na nossa mesa. Em quarto, como paraense, como pessoa da terra, a gente tem, vendo Cali e vendo Baku adiante, que vão se discutir novamente financiamento climático. Aliás, Cali já ficou conhecida como a COP que não terminou, né? Porque houve um impasse na questão do financiamento, 200 bilhões de dólares aqui. Na COP de Baku vai já se discutir a ampliação dos 100 bilhões de dólares que os países desenvolvidos nunca passaram e já querem ampliar os 100 bilhões, né? Desde Kyoto já vem essa questão do financiamento climático, portanto não é de hoje. E a gente tem que encarar, acho que essa questão, as conexões estão postas, a gente tem que ver o planeta como um sistema, um ecossistema, e também as questões geopolíticas que vão se refletir no chão, no underground, também com conexões. Hoje, o que eu tenho dito já há algum tempo, que muito embora a COP será aqui, a gente ainda tem um desafio de dizer o que é COP para os amazônidas. A COP não está, assim como a conferência, a convenção sobre mudanças climáticas, não está no dia a dia dos amazônidas. Ainda que a gente discuta, a gente pense que essa COP realmente, e eu concordo com a Thelma, de que não vai ser a COP da floresta, mas na floresta, mas a gente não vai ter controle sobre as expectativas que os amazônidas têm, que essa COP seja uma COP para que a gente proteja as florestas. Então, assim, são coisas que a gente não controla, mas a gente tem que estar com os olhos postos. Estamos todos de ressaca aqui das eleições dos Estados Unidos, muito embora não sejamos americanos, mas sabemos da importância que tem, não só pela representatividade do país, que é um dos maiores emissores de gás de efeito estufa, mas também pelo que ele representa como elemento geopolítico no mundo global. E ontem o presidente Trump já disse que vai sair de novo do Acordo de Paris e não vai incentivar o multilateralismo e a agenda climática. Então a gente já está com isso posto. O que nós vamos fazer com isso é outra coisa. E quais são os atores que vão ajudar? Financiamento climático, como eu disse, não tem repercussão na realidade. A gente não recebe esse recurso. E eu, como até 2 meses atrás, secretário de Meio Ambiente, lutava para que essas coisas, que o acesso a esse financiamento fosse mais facilitado, né? Nós não temos facilidade de acessar. Eu estive na reunião anual da FAO ano passado na Itália, em Roma, e ouvi de gente da FAO, da área de floresta, dizendo que a gente tinha que dedicar 4 consultores sêniores de dedicação exclusiva para que se fizesse um projeto em pelo menos 1 ano e levasse 5 para poder se receber algum recurso do GEF. Então, assim,
não é uma realidade o financiamento climático. A gente não tem recursos. E mais, a gente não tem capacidade instalada dentro de governos, seja de federal, estadual ou municipal, para aplicar esses recursos. Portanto, a gente precisa não só do setor empresarial, mas também do terceiro setor, para que a gente possa aplicar esses recursos. Mais ainda, a gente não tem regulações normativas, ou seja, leis, decretos, portarias, que sejam amigáveis para os recursos internacionais. A gente não pode contratar pessoas, por exemplo, com recursos internacionais, se não tiver um intermediário. E isso faz com que a gente não acabe não fortalecendo a nossa institucionalidade, ou seja, tendo mais servidores e servidores capazes e capacitados de aplicar os recursos em projetos, em governança, etc. E mais, temos uma institucionalidade brasileira em que é vertical, em que os municípios são o patinho feio da história. Os municípios não têm capacidade institucional, não têm capacidade de servidores, não têm capacidade financeira para que mesmo recebam os recursos. Então sempre vão depender do Estado e da União. E a União sozinha não faz o que tem que ser feito. Então a gente precisa ainda fazer um dever de casa muito amplo de fortalecimento institucional da governança pública e sem desmerecer, muito pelo contrário, sempre chamando a iniciativa privada, o terceiro setor, para nos ajudar. Mas para isso nós precisamos melhorar e muito a gestão normativa do Brasil, e o ambiente não está propício para isso. A gente colocar alguma coisa na área ambiental no Congresso, nós não vamos ter repercussão lá que a gente espera, muito pelo contrário, e comunicação. Comunicação, porque acho que isso foi reflexo da eleição americana. Os democratas estavam numa linha, achando que estavam comunicando bem, enquanto que o povo estava numa outra linha, pensando em outros elementos, outros valores que não eram aqueles que os democratas estavam pensando. A Câmara teve 10 milhões de votos a menos que o Biden na eleição passada, ou seja, os democratas mesmo não foram votar. Então, essas questões precisam ser postas, porque a gente pode correr o risco daquilo que a gente já acha ou já achava, que nós estávamos não correndo mais o risco, possa acontecer do mesmo jeito com a gente. Então, a gente tem que estar com a visão sistêmica de tudo. A criminalidade é um fato hoje, o desmatamento está vinculado com criminalidade, a degradação está vinculada com a criminalidade, é um crime organizado. A criminalidade, por outro lado, tem ainda o fator de conscientização ainda do setor empresarial, sobretudo do agro, que ainda é desafiador e precisa ser colocado e precisa ser tocado. Há uma perspectiva de a gente sempre tratar, já vou encerrar, e a gente sempre tratar os quilombolas, os indígenas, os extrativistas, ribeirinhos, como o nosso foco, mas há um outro grupo também que precisa ser convencido de que a agenda ambiental é importante para todos, e não só para esses setores, e a gente precisa sair da bolha. E aqui é um espaço que a gente sai da bolha, que a gente tem economista, tem biólogo, tem geógrafo, tem engenheiro e tem outras perspectivas de profissões que podem ser multiplicadores dessa conscientização e da comunicação que a gente precisa. Obrigado. Ótimo. Thelma, tem algumas questões importantes que estão emergendo internacionalmente, quer dizer, temos duas guerras ocorrendo, duas guerras sérias ocorrendo, que complica a questão geopolítica. Nós temos também, como foi mencionado, a eleição nos Estados Unidos recente. Então, é um conjunto de desafios enormes para a COP30, né? Mas nós também temos desafios internos no Brasil, né? Estamos há quase um ano da COP30 e o Brasil ainda não tem uma estrutura de governança para essa COP30, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco a questão de quais são os maiores desafios do Brasil na condução da COP30. Obrigada, Paula. Então, eu vou responder a sua pergunta, mas você me permite elaborar um pouquinho em algumas das respostas que foram dadas às suas perguntas? Um pouco pela Marina, um pouco pelo Luca. O pessoal que me conhece sabe que eu sou um pouquinho desafiadora, né? Então, eu queria discutir um pouquinho nessa questão das soluções baseadas na natureza. Eu nunca gostei do nome, mas não foi só eu, não. Porque a ideia da construção dessas soluções baseadas na natureza, ela veio muito da Europa, né? Eu prefiro dizer que não são soluções, que elas são opções. Opções, sabe? De você
atendo assim a natureza, e a gente, é claro, não deixa de reconhecer a importância de que possam existir sim uma natureza compactuada com várias iniciativas que a gente pode ter, florestas ou não. A questão de chamar solução é que chamou a atenção, mesmo no mundo científico, quando a gente teve para aprovar alguns relatórios do IPCC, em que soluções baseadas na natureza acabaram ficando num footnote. Qual era a sensação que se tinha? A partir do instante que você está trazendo a natureza como solução, você estaria desviando a questão, o problema, dizendo, não, a natureza vai resolver, essas soluções vão resolver. E, na verdade, essa ideia ela ficou, então, bastante controversa dentro das próprias negociações científicas, né? Ou discussões científicas. Não existem negociações científicas, mas discussões. Então, eu queria também falar, né, Paulo, quer dizer, a gente está há 10 anos passados o Acordo de Paris, o relatório do científico do IPCC já mostrava em 2018 a necessidade que a gente implementasse em rápidas, ambiciosas e sustentadas reduções de emissões de gases de efeito estufa. Passados todos esses anos, nós não estamos numa trajetória que nos leve a chegar aos objetivos de longo prazo de temperatura do Acordo de Paris. E levando hoje a gente ter mais um elemento na mesa, né? Adaptação. É interessante, porque durante muitos anos, até o Brasil, eu estou falando muitos anos atrás, né? Eu representei o Brasil em negociações de 2002 até 2015, eu diria. Então, nesse período, a gente tinha uma certa restrição de se falar em adaptação, porque era uma indicação de que a gente não ia conseguir reduzir suficientemente ou tratar, sabe, o clima de maneira a que não exigisse ações de adaptação. E hoje as ações de adaptação não são mais uma escolha, como propriamente reconhecido pela Convenção do Clima. Hoje é uma urgência. Então, no topo de você ter um recurso significativo para ações de mitigação e que também oferecem oportunidades. Eu queria também elaborar um pouquinho nisso. Hoje você tem também um custo adicional para adaptação, e a adaptação sendo muito mais complicado, né? Porque ter mecanismos para você, indicadores de sucesso na implementação de medidas de adaptação, não estão ainda visíveis, né? E adaptar a quê? Eu vou adaptar a 1,5 graus, a 2, a 3? E cada uma dessas projeções implica em a gente tentar adaptações que não sejam mal adaptações, como a gente diz, né, na ciência. Então, eu queria dizer, sabe, Paulo, que eu não sei se fui suficientemente clara, mas as florestas e a agricultura são elementos vivos, diferente da energia, sabe? Então, elas são altamente vulneráveis a tudo que a gente está vendo que está acontecendo. Eu não quero dizer se essa mudança do clima é de natureza antrópica, não importa. O que a gente sabe é que está existindo uma mudança que tem uma contribuição importante também da influência humana, mas eu quero só ver que a gente está numa trajetória de aquecimento muito rápida. Isso está levando a extremos que a gente está vendo. O Brasil foi altamente penalizado esse ano, né? Por secas na Amazônia, incêndios no Pantanal, as inundações no Rio Grande do Sul, e que não vão ser eventos, sabe, únicos. Essa vai ser provavelmente a nova realidade que a gente vai ter que conviver, né? E os seres vivos, como eu digo, os setores vivos, como a agricultura e as florestas, são altamente vulneráveis. A gente sabe hoje pela ciência, no próprio Brasil, que as florestas deixaram de ser sumidores e são fonte. Então, na verdade, qual é a contribuição que as nossas florestas vão poder dar? E à medida que a gente não consegue conter o aquecimento e esses extremos, né, na forma como a gente espera que aconteçam, dependendo do nível de aquecimento, quer dizer, a gente tem que ter um choque de realidade, sabe, Paulo, nas nossas discussões, né? Bom, então eu queria só falar um pouquinho sobre esse aspecto e voltar agora então para a sua questão. Eu acho que tanto a Marina quanto o Mauro
colocaram questões que eu acho importantes. Primeiro, né, um grande desafio que eu acho que a gente vai ter na COP30 é uma preparação para a COP30, eu acho que o Mauro colocou muito bem, é a comunicação. Porque o brasileiro ele tem muitas expectativas, sabe? Você fala, olha, eu vou ter a COP30 aqui, nossa, uma extrema oportunidade para que a gente, enfim, consiga financiamento para a nossa floresta, consiga os cheques ali na mesa. A gente já viu que isso não aconteceu no passado, não vai acontecer agora. O REDD+ é um exemplo disso, né? Passados 10 anos praticamente desde que a gente finalizou as regras para a implementação, né? Mas o que a gente tem hoje? Tem o REDD+ no mercado. Não era feito para isso. Era feito para ele ter um apoio dos países desenvolvidos para a gente conseguir manter a floresta em pé, ter um manejo sustentável das florestas, o enriquecimento de estoques de carbono. Não veio, Paulo. Não veio. Então, quando a gente... Eu não queria que existisse essa expectativa, sabe? A gente está na Amazônia, está com 9 estados amazônicos, que já foram a COP pedindo um cheque, e que eu espero que não seja a realidade que a gente vai ter aqui nessa COP, porque esse cheque não vai vir. Ou se vem, ele vem a conta-gotas. Eu vou falar um número aqui que pode assustar alguma das pessoas, né? Ou seja, cientificamente, nos relatórios do IPCC, a gente sabe que a gente precisa de trilhões de dólares por ano para a gente segurar a ponta agora da mudança do clima no estado que ela está. Trilhões. Então, não vão ser 100 bilhõezinhos aqui, um pouquinho lá, sabe, para dizer que, não, a gente está fazendo ali um fundo de perdas e danos, né? Que vai levar 10 anos para ser apropriadamente definido, né? E até porque vão dizer, não, a gente só vai pagar pelas perdas e danos pelo aumento dos extremos devidos à contribuição humana. Poxa, cientificamente, isso é uma área que está em desenvolvimento, está prematuro ainda, né? Então, você vai vendo como é que essas coisas vão sendo arrastadas, Paulo. E então eu vejo assim, que a comunicação, ela vai ser importante para trazer realmente uma realidade. Isso aqui é uma COP, como a Marina falou, isso aqui é uma COP global. Ela não é uma COP do Brasil para os problemas do Brasil. Ela é uma COP onde não é só o problema das florestas do Brasil que são a questão. Os países tropicais todos têm grandes florestas, como, por exemplo, a República, né, Democrática do Congo, que é da segunda área maior que você tem de florestas. Assim, nós temos problemas diversos nisso aí, né? Então, eu não queria que a gente olhasse para o nosso umbigo. Mas, para a gente não olhar para o nosso umbigo, a gente tem que falar para os outros que essa é uma COP que vai trazer 196 governos, com todas as suas especificidades, com todas as suas circunstâncias nacionais diferenciadas, com problemas, e você mencionou um, quer dizer, hoje a responsabilidade de parte dessa guerra da Ucrânia com a Rússia, quer dizer, o Trump já disse onde, ela vai passar agora para a Europa, eu não vou me meter nisso aí. A partir do instante que você agora começa a canalizar recursos, né, que poderiam ser canalizados para coisas muito mais nobres do que uma guerra, né, totalmente sem sentido, a gente vê que a gente tem um problema grande para resolver, né, Paulo? Então, eu vejo, sim, uma implicação grande, um desafio grande que vai começar já em Baku, que é a saída dos Estados Unidos já anunciada, né, do Acordo de Paris. O meu temor é que isso venha como um dominó, sabe? Eu não acredito no dominó que vai em cascata, porque isso não vai acontecer. Mas você pode ter grandes players que vão na onda. Ou seja, se os Estados Unidos saem, por que eu vou fazer um grande esforço? Eu, particularmente, acho que está na hora dos países, particularmente os países em desenvolvimento, pensarem muito bem sobre a questão dos princípios de responsabilidade comum, porém diferenciadas. Ou seja, nós devemos, países em desenvolvimento, liderar. Essa liderança está claramente colocada no Acordo de Paris como sendo dos países desenvolvidos. E isso não está sendo mostrado. Quer dizer, somos nós que vamos ter que ter a iniciativa de fazer, através de um desmatamento zero, a partir de uma descarbonização que não está vindo de outro lado. Eu sei, são questões, Paulo, que eu acho que a gente tem que ter um choque de realidade, sabe? E eu vejo a COP30, eu já comentei isso com você, eu queria uma virada de mesa. Eu queria um soco na mesa.
para ver realmente se isso traz alguma emoção maior que leve a uma negociação que tenha frutos. E não simplesmente papel, onde as vírgulas são negociadas a socos, né? Socos no sentido de falar. A gritos, provavelmente. Soco, acho que não chegaram ainda a esse extremo. Então, eu vejo que, com tudo que está acontecendo, é uma hora de a gente realmente imaginar como é que essa coisa vai evoluir. Não pode continuar do jeito que está. E a saída dos Estados Unidos traz uma complicação adicional à complexidade que já existia, a necessidade de financiamento que vai ser discutida em Baku, mas fala de trilhões na mesa, não é uma realidade que os países desenvolvidos estão querendo encarar. E não vão encarar. E aí a gente precisa ver como é que a gente resolve esse dilema. Desculpe o prolongar nesse discurso, né, Paulo? Mas comunicação e o entendimento, principalmente, né, para as comunidades tradicionais, para os povos indígenas, que vão estar muito maciçamente participando da COP, para que eles também não tenham uma expectativa de algo que não vai ser necessariamente trazido para eles, mas onde eles serão uma contribuição grande para trazer essa awareness em inglês, que seria essa... como é que falei? Awareness em português? Essa preocupação, né? Trazer à tona, né, essa realidade dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, principalmente como uma grande fonte de ciência que não é escrita, mas está ali acontecendo há muitos anos. Obrigada, Paulo. Gente, um outro tópico que eu queria que a Marina comentasse é a questão, a gente tem falado de mitigação, redução de emissões, mas, na verdade, o que a gente efetivamente precisa é fazer um processo de transformação da nossa economia e da economia do planeta como um todo, genericamente falando como economia verde ou economia de baixas emissões de carbono e assim por diante. Bom, a gente vê a COP30, Marina, como uma grande oportunidade para o Brasil mostrar ao mundo o potencial que o Brasil tem para liderar a transição para uma economia neutra em carbono, né? Temos programas no Ministério da Fazenda, no BNDES, nessa direção. Então, o Brasil está realmente tentando trabalhar nessa questão, do lado governamental. Eu te pergunto de como o setor empresarial ele tem atuado para que o país realmente exerça este papel de liderança na transformação econômica para uma economia mais sustentável. Paulo, vou pegar um gancho no que a Thelma falou, porque acho que é interessante, e essa conferência serve muito para isso também, para a gente já um pouco dimensionar, né? Não é a COP30, no momento que acontecer a COP30, que vai resolver tudo. É esse caminhar, que começou lá, a Troika, né? Que começou em Dubai, que foi indo, que G20, BRICS, né? Baku, enfim, e a gente está fazendo uma série de ações nessa direção. Então, assim, o Brasil, e a gente tem que tomar um cuidado porque é um país fechado, né? E, por exemplo, a Copa de Biodiversidade aconteceu na Colômbia, quase que acontece no Brasil, aconteceu na Colômbia. A gente tem que contaminar o mundo com essas questões todas, né? Por isso que eu estava falando desse Advisory Board, CEOs Advisory Board, né, que a gente constituiu, porque eu quero que o setor empresarial global esteja contaminado. A gente está em uma posição muito interessante no Brasil, porque aqui você pode manter 1,5 graus vivo. Ninguém está falando nisso na Europa. A Europa está todo mundo falando. E basta ler o jornal de hoje, qualquer dia, né? Vamos para 2,7, o Carlos Nobre fala isso, o Thelma deve falar como cientista. E a gente é um país que pode cumprir a sua NDC, tem um esforço adicional, parece que essas queimadas aí, eu ouvi do Semaden que o esforço vai ser 20% a mais para reduzir as emissões. Mas a gente consegue fazer isso e a gente, apesar de ser 5% das emissões globais, historicamente 3%, né, Thelma? Se a gente fosse o mundo inteiro, a gente conseguiria manter 1,5 graus vivo.
Eu acho que isso tem um simbolismo muito grande também, que o setor privado tem que estar pegando também. Porque a gente fez o nosso dever de casa. É diferente de você se sediar num país óleo e gás que não faz isso e falar, não, vamos fazer, vamos para... Não, a gente pode fazer. E a gente está falando de um prazo mais curto nisso. E a gente está trazendo, né, como diz o André Corrêa do Lago, né, nós somos corajosos. A gente traz para o nosso problema. A COP vai ser onde a gente tem o pior IDH, onde tem todos esses problemas que a gente está mostrando e buscando falar. Tem que ser um novo modelo. Esse é um recado também que a gente pode estar dando se a gente se organizar. Porque a gente sempre virou as costas para essa região. Né? A gente queria um desenvolvimento como era no Sul, Sudeste, e aqui agora a gente está falando, o Thelma falou muito bem, né? A gente está falando que aqui tem que conviver de forma sustentável, indústrias tradicionais, mineração, pecuária, agricultura. Isso é parte da realidade. Tem gente que fala, não vamos ter pecuária na Amazônia. Não pode falar isso para a pessoa que mora aqui. Tem que ser de forma sustentável. Junto com isso, você tem novas tecnologias, startups, né? Uma quantidade de coisas que a gente não conhece. É como se queimássemos uma Mona Lisa, porque mais da metade da floresta a gente não conhece o potencial que isso tem. Então, é claro que a gente tem que estar preservando e a gente tem que saber cobrar isso do mundo, né? E aí tem parece uma conversa de surdo e mudo, assim, que ninguém se entende, né? Porque os investidores, e o Jeff agora na Copa em Cali mostrou isso claramente, os investidores, eles querem de uma maneira, e nem conhecem a realidade aqui muitas vezes, né? E o pessoal aqui, o Mauro falou isso muito bem, tem outra realidade. Se não conversar com isso, se não mudar o modelo, e fundamentalmente, quando a gente fala de dinheiro, se não mudar a matriz de risco, não vai funcionar. A matriz de risco de qualquer banco, mesmo do BNDES, que é nosso associado também, você não computa isso que a gente está vivendo agora. Na matriz de risco, você tem que estar com 10 anos de experiência para você diminuir o risco, para você contabilizar de outra forma. Então, são atividades consideradas no meio financeiro arriscadas. Você tem que ter blended finance, você tem que ter outros modelos aí que a gente precisa de escalar muito mais. O Fundo Vale faz muita coisa, mas não é suficiente. Isso não está longe de ser suficiente, né? Então, assim, como é que a gente socializa o risco que é de todo mundo? Será que tem que ficar só nos bancos? Será que a gente tem que compartilhar? Eu não estou dizendo que tem ou que não tem. Eu estou dizendo que a emergência disso faz com que a gente necessariamente tenha que ter novos modelos. Do ponto de vista das empresas, o que a gente cobra muito do CBEDS e que a gente está fazendo, não só ajudando na metodologia de risco climático, que foi a TCFD que a gente ajudou, mas agora na metodologia de risco em relação à natureza, que é a TNFD, que a gente também, como eu te disse, a gente estava colocando o componente de países mega diversos, como o Brasil, para ser considerado nessa metodologia. Então, a gente faz tudo isso, mas a gente também está falando de transição corporativa, porque eu estava dizendo que tem uma urgência, a gente tem que começar agora. Então, o setor privado tem um papel aí mais importante nessa história. E tem que ter um ambiente regulatório que ajude, que tenha investimento privado também para entrar nessa história, né? Então, a gente tem no Brasil, assim, se você olhar de forma distante, a gente tem coisas que eu acho que no resto do mundo não tem. 19 ministérios falam de clima, a gente fez o pacto agora, né? Eu acho que por isso vai sair o mercado de carbono regulado, a gente fez o pacto judiciário, legislativo, executivo, para que essas questões sejam prioritárias, consideradas prioritárias. São arranjos que a gente dificilmente vê. Agora, de que maneira que isso, o que a gente está fazendo nas empresas, contamina a NDC, a nova proposta de redução de emissão, né? Historicamente, isso é um dado de 2021, 13% só que teve de participação do setor privado nas NDCs antes. Então, na revisão da NDC. Então, essa nova NDC, como é que vai ser participativa? Porque ela tem que fazer parte do plano de desenvolvimento de um país. O plano de transformação ecológica, né, o plano de transição energética, são essas questões todas que têm que estar funcionando na nossa NDC, não pode ser uma coisa separada da outra. O tempo está super urgente para que a gente entregue uma NDC, é possível que o governo brasileiro entregue agora, nessa COP de Baku, e o prazo é até fevereiro, 15 de fevereiro, se não me engano, do ano que vem, mas
a gente precisa depois de falar do plano clima e como é que isso conversa, né, com a NDC, como é que a gente traz recursos para isso. No CBEDS a gente está fazendo uma série de coisas, tem uma publicação que a gente espera que seja entregue, que é o Roadmap, para, né, o caminho para investimento em soluções climáticas naturais na Amazônia. É um mapa um pouquinho, porque eu acho que as pessoas de fora têm pouca noção de como é que isso funciona. Né? Agricultura regenerativa, que é uma pauta cara para o Brasil, é uma das grandes soluções que pode ter para o mundo nessa nova transição. 1,4 trilhões por ano pode acontecer se for adotado em larga escala. Então, a gente tem que escolher um pouquinho o que a gente vai fazer. E voltando para o plano de comunicação, e aí eu termino, a gente tem que ter, nesse curto espaço de tempo, quase um ano, buscar algumas convergências. Consenso não, mas algumas convergências para comunicar. Porque você não pode comunicar o que você não discutiu ainda, o que você não acertou ainda. O CBEDS está fazendo aí, e aí eu chamei de embaixadores algumas das empresas que toparam isso, mas tinham 5 desafios colocados pelo embaixador André Corrêa do Lago, um deles foi transporte. E transporte, o presidente da CCR pegou esse desafio para ele, capitaneando, né? Claro que todas as nossas empresas participam disso, mas ele está capitaneando isso e a gente falou com o INSPER, o Observatório do INSPER, com o Boston Consulting Group, e a gente está falando com todas as associações onde o transporte está envolvido, todas. E a gente vai entregar antes de fevereiro, antes da data, até dezembro, até novembro, a gente vai entregar o resultado disso. Então, assim, esse é um modelo, por exemplo, que eu acho que a gente vai conseguir em transportes, que se a gente esquecer, se a gente pensar no que a gente emite, e como a nossa emissão ela é para a economia como um todo, se você falar que você resolveu o problema de mudança da terra ou que você não resolveu, o transporte vai ser o que vai estar logo em seguida para ser um dos... Opa, agora vai sobrar mais para mim porque não foi resolvido daquele lado. Então, isso que a gente está fazendo em transportes, que é buscar convergência de alguns pontos importantes para ajudar o país a falar, olha, isso tem aderência, isso foi pacificado, isso foi conversado amplamente e aqui a gente tem um acordo. Então, eu acho que é um convite, vamos ver se a gente consegue ter fôlego para fazer tudo isso, né? Mas o convite é que a gente busque esses consensos para comunicar, né? E essas convergências para comunicar, para a sociedade entender que isso pode ser uma coisa interessante para ela, para a gente comunicar em diferentes linguagens, o que o jovem entende disso, o que os outros entendem, como é que isso é interessante para a economia brasileira. Então, em transportes a gente está fazendo isso e eu acho que a comunicação é fundamental, mas a gente tem que estar vendo quais são as prioridades e como é que isso está colocado dentro da nossa governança, né? Esse é o desafio, a governança, porque senão a gente não vai comunicar para o mundo e a gente tem que escolher o que a gente vai contaminar para o mundo. Uma dificuldade que o Brasil pode ter, e esse seria o pior dos mundos, é a gente ficar falando para a gente mesmo aqui nessa COP. Né? A gente virar dores domésticas aqui. Então, ao invés da gente contaminar o mundo, a gente começar a falar, opa, então os holofotes do mundo inteiro, deixa eu aproveitar aqui e falar desse meu problema, desse meu, deixa eu ver o outro lá. Pronto, perdemos a oportunidade. Então, se a gente não tem esses consensos, eu acho que essas convergências, eu acho que a gente corre o risco de perder. É muito legítimo todo mundo falar o que quer, mas a gente tem um trabalho anterior a isso, de buscar saber o que a gente quer comunicar, o que a gente quer dessa COP, o que a gente quer contaminar no mundo. Isso é o que a gente está tentando fazer no setor empresarial, mas a gente tem que pensar nas diversas frentes aí, como é que a gente toca isso, né? Obrigado, Marina. Uma questão para o Hugo sobre a questão do legado, né, da COP30 para o Brasil. Então, a gente gostaria de ouvir um pouco mais de você sobre o que a Vale, hoje, espera deixar de legado para pós-COP30, tanto para Belém, quanto para a Amazônia, quanto para o planeta como um todo. Bom, seguindo a cultura da mesa de comentar os assuntos anteriores, eu vou aqui procurar também fazer alguns comentários. Eu gostei muito da expressão que a Marina falou, né, de como é que a gente pode contaminar, né, essa pauta da COP, né? E aí me alinhando, falávamos até lá antes do painel com a Thelma, dessa preocupação, vou falar de novo, na minha primeira fala falei, da gente não ter a ingenuidade de achar que esta é uma COP para discutir os problemas brasileiros. E vem uma sociedade civil organizada muito forte. Ainda ontem, no encontro que eu estava aqui com comunidades de base
comunitárias aqui das periferias de Belém, eles estão falando uma Yellow Zone, de criar um espaço, a COP das Baixadas. Eu achei fantástica a ideia. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra como está havendo uma mobilização daqueles que não se percebem incluídos na COP, que foi mencionado muito bem pela professora Thelma aqui há pouco. Então, como é que nós conseguimos construir, e aí eu acho que esse é um papel da organização da COP, e aliás estamos atrasados também, acho que temos que falar da questão temporal. Nós estamos praticamente às vésperas da COP e temos que ter a estrutura organizacional da COP definida o quanto antes. Sei que o governo brasileiro está para anunciá-la, mas estaremos já atrasados, em qualquer hipótese do que venha a ser definido. Então, como articular exatamente essas pautas, né? Porque quando a gente fala de uma COP, e aí pensando em temas globais, na verdade, a gente não está falando apenas da questão de florestas, apesar de estar aqui. A gente está falando de cidade, de resiliência, de adaptação climática, de transformação tecnológica, de energia, enfim, de minerais críticos para a transição energética, transição justa. Nós estamos falando de diferentes pautas. Como canalizar essa capacidade brasileira de mobilização, de discussão dos temas e de engajamento, não apenas do setor privado, mas intersetorialmente falando, na própria área privada, mas também entre os diferentes atores da sociedade civil e levar isso como uma pauta para contaminar as discussões. Será que nós vamos conseguir ter uma Carta de Belém, por exemplo? Será que nós vamos chegar nessa situação de ter um posicionamento, né, como é que você falou, um murro na mesa, será que nós vamos conseguir de fato liderar isso? Belém é um marco simbólico em todas as perspectivas, já falamos sobre isso. Como é que a gente pode se juntar mais com o governo estadual, com o governo federal, com todas as organizações que estão envolvidas na COP, para de fato fazer desta COP, não apenas a COP da floresta, porque está numa floresta, mas a COP que o Brasil entregou para o mundo, um trabalho e um esforço enorme da diplomacia, dos negociadores brasileiros, da ciência brasileira. Também falamos pouco em ciência. Quero aproveitar aqui para citar o que a gente está fazendo aqui no ITV, o Instituto Tecnológico Vale. Tem 45 cientistas, a gente está produzindo, trabalhando com o ICMBio, o projeto Genômica da Biodiversidade Brasileira. Estamos com 2.000 genomas já mapeados. É um hub de conhecimento da Amazônia, colocar isso a serviço dessas discussões aqui também na Amazônia, tratar a dimensão da produção do conhecimento a serviço também das transformações do mundo, ou seja, a ciência orientando as discussões e não apenas a política, ou seja, como a ciência está a serviço dessas grandes discussões da sociedade. Então, assim, nessa perspectiva, a gente tem que tentar criar esse campo dialógico. Esses dias eu conversava com o Gonzalo, que foi champion lá no Chile, Glasgow, né, por conta da situação do Chile que não ocorreu, e ele falava assim, a COP é uma espécie de nave espacial, que tem os 196 negociadores que ficam ali flutuando, de vez em quando eles descem, fazem 3 reuniões e sobem de novo. Como é que a gente consegue fazer quando esses seres descem e sobem, que eles se contaminem por esse contexto amazônico brasileiro e pelas nossas pautas? Eu acho que esse é um desafio enorme. E aí a palavra convergência, que não é consenso. Nós somos diferentes, mesmo nessa mesa nós somos diferentes. Mas como a gente constrói convergências? Como a gente alimenta essas pautas? Como a gente, de fato, influencia esse debate, inclusive influenciando o próprio organização, os próprios negociadores brasileiros? Eu acho que esse é um papel fundamental. E aí eu acho, voltando ao que eu disse, quando a gente fala de clima, nós estamos falando de economia. Quando a gente fala de economia, a gente está falando de modos de produção, de operação, de distribuição, enfim, de escolhas que a sociedade tem que fazer e as corporações que estão preocupadas com essa visão de mundo têm que fazer. Então, assim, falando um pouco desse tema de forma mais geral, eu queria reforçar essas preocupações que eu acho que já foram ditas aqui, mas reforçar essa mensagem. Eu sinto, Mauro, você que é um cidadão belenense aqui, paraense, representando nessa mesa, há uma grande expectativa do Pará, dos cidadãos da Amazônia, dos amazônidas, de que essa COP vai transformar toda a realidade. E talvez isso não aconteça. Talvez isso não aconteça da forma como é esperado nessa visão imediata. Como que a gente então consegue construir uma plataforma efetiva, sustentável, de convergência e de articulação para uma agenda pensando no futuro? E aí, quando a gente fala de agenda de legado, em função de, inclusive, dessa conexão da Vale, por conta da sua presença de 40 anos aqui no Pará e na Amazônia, muito especialmente,
a gente obviamente está tentando contribuir de todas as formas possíveis. Tem o legado de infraestrutura, que eu já mencionei aqui. Nós estamos fazendo também uma agenda pela via da cultura, muito forte, de requalificação e revitalização do centro urbano de Belém, com várias iniciativas, do conjunto de Mercedários, que está sendo restaurado ali em frente ao Ver-o-Peso, a Basílica de Nazaré, o Cine Olímpia, que é o primeiro cinema de rua do Brasil ainda existente, o Fórum Land, que abriga toda essa contribuição do Land, grande arquiteto que construiu Belém, ou seja, para isso ficar uma cidade viva. Estamos fazendo e participando da articulação e da implementação do Museu das Amazônias, aqui junto com o BNDES, com o pessoal do Mercadante, com o governo do Estado, com a CAF, com a ministra Luciana. Estamos muito envolvidos com isso, um museu plural, um museu pan-amazônico, para ficar para depois da COP, para ser um marco na COP. Provavelmente vamos abrir com uma grande, talvez a maior exposição do Sebastião Salgado e uma exposição de produção local aqui em Belém durante a COP. Estamos muito envolvidos também nessa articulação de várias alianças focadas na bioeconomia do estado do Pará e na Amazônia. Contribuímos, inclusive, ainda na época do Mauro, no desenvolvimento do plano de bioeconomia e também estamos implantando um hub de bioeconomia no Porto Futuro. Então, assim, a gente está muito, assim, olhando para a COP, não apenas pelas discussões temáticas, mas o que isso pode ficar para a sociedade. Estamos implementando uma nova sede do ITV que vai ser inaugurado com todos os seus laboratórios. São 45 cientistas, publicaram já 1000 papers nesses últimos tempos. Então, estamos focados nessas diferentes agendas, estamos ampliando a nossa presença no apoio das indústrias criativas, da cultura do Pará. São mais de 300% de aumento no nosso apoio. Então, a gente está aproveitando a COP para também nos mobilizarmos internamente, como Vale, para nos inserirmos ainda de forma mais relevante nas agendas de sustentabilidade que contribuam para um desenvolvimento socioeconômico, para um desenvolvimento social efetivo, contribuindo para essas diferentes agendas que eu citei aqui. E mais do que isso, a gente está integrando fóruns, a gente está cada vez mais, do nosso CEO a todos os nossos diretores envolvidos em todas as agendas. Quando a Marina nos chama, vamos estar lá no Encontro de CEOs, vamos estar nas caravanas, a gente está presente em outras articulações, Coalizão pela Amazônia. Eu acho que é o momento da convergência, da convivência. A palavra convivência quer dizer viver junto. Não dá mais para a gente se separar. Não dá mais. Eu posso pensar diferente, mas eu tenho que estar junto. Eu acho que essa é a forma que a gente tem para enfrentar efetivamente, para contribuir efetivamente, para que a gente tenha uma oportunidade, porque vai ser a última, pelo menos assim, do Brasil poder sediar. Talvez daqui a 20 anos, sei lá, surja outra. Mas sediar uma grande discussão relevante e que é a discussão da nossa geração. Não é a discussão da próxima geração, é da nossa geração. Então, nós estamos muito imbuídos e a gente tem procurado produzir dentro da empresa esse sentimento de pertencimento desse momento, de estarmos na COP. Então, acho que assim, de forma a canalizar toda essa energia para cada um, nos seus diferentes perspectivas de atuação diária, cotidiana, estarem de alguma maneira engajados e contribuindo com essa agenda. Então, acho que estou aqui para complementar, se for necessário, qualquer coisa. Obrigado. Obrigado, Hugo. Temos um ponto que a gente ainda não discutiu, que eu gostaria que o Mauro comentasse, já que a gente entrou na questão dos legados, né? Quer dizer, um dos importantes legados que a gente pode ter com a questão climática é a questão da redução das desigualdades sociais em nosso país e, em particular, na região amazônica, que tem alguns índices de IDH mais baixos do nosso país. Então, como é que você enxerga que esta agenda climática, a COP30 em particular, pode, além de contribuir para a sustentabilidade do planeta como um todo, simultaneamente reduzir as nossas vergonhosas desigualdades sociais? Obrigado pela pergunta, Paulo. Eu queria, na linha do comentário que os outros vieram falando, eu fui admoestado uma vez pela área de comunicação, quando eu falava de contaminar. Dizem, não use contaminar, que é um sentido pejorativo, use inspirar. Então, a gente ser inspirador das ações que nós fazemos. A segunda coisa que eu queria comentar é que, eu não sei se é uma... Significa que você está admoestando
tipo isso. Para a gente ficar numa linha de... Porque eu lembro eu assisti uma entrevista que eu acho que modelar assim, para a gente, do Krenak com o Roberto Dávila, né, meses atrás. E o Krenak muito pessimista, né? E o Roberto Dávila faz uma pergunta final para ele, diz assim: Krenak, ainda tem esperança nesse coração aí, que você falou tanto de... tão assim, desesperançoso. Ele disse: eu estou com raiva. Ele disse: qual é o sentimento que você tem? Eu disse: eu tenho raiva. Mas essa raiva é que tem me motivado de sair de casa com mais de 70 anos e fazer as falas que eu estou fazendo. Se eu não tivesse esperança, eu não saía de casa com mais de 70 anos. Então eu acho que essa coisa do murro na mesa é fazer a gente ter também uma raiva digna, uma raiva ético-geracional, para também inspirar as pessoas a também darem murro na mesa. Portanto, o legado, eu acho que o Hugo falou muito bem dos legados físicos que a Belém vai ter, e até imateriais, como o Museu das Amazônias e outras coisas. Eu até pediria para ele dar uma olhadinha no Museu Emílio Gueldi, que tem cheio de coisa lá que muita gente diz que é a coisa mais próxima que a gente tem de um museu de história natural, e tem coisas guardadas em isopor lá no Campus 2 do Museu Emílio Gueldi, e que desse uma olhadinha também nisso aí. E nós temos o legado infraestrutural, físico, etc. Mas eu acho que o mais importante para essa COP, aí eu tenho uma notícia para vocês. Não sei se é boa ou má. Nós não vamos controlar a sociedade civil aqui. A gente pode criar aqui, vai ser um círculo da segurança para as autoridades, mas essa Yellow Zone, a expectativa de vir para cá e ser voz é muito grande, tá? E eu acho que a gente não vai ter essa governança, tá? Mas eu acho que o legado que a gente pode deixar é a da conscientização. Primeiro de Belém mesmo. Belém é uma cidade que experimenta já há mais de uma geração atrapalhos do ponto de vista de gestão. É a capital mais favelizada do Brasil, né? 65% das suas áreas era de baixada, agora canalizadas. Nós temos cerca de 39 ilhas ao redor de Belém, que fazem com que a temperatura não fique ainda mais alta na cidade. Nós temos desertos florísticos em alguns bairros de Belém. Nós temos só 20% de canalização de esgoto e menos de 10% de tratamento de esgoto na cidade. Isso tudo vai vir, para o bem e para o mal, nessa discussão de uma COP na floresta. E uma cidade que ainda é portal de entrada da floresta, mas que tem desertos florísticos no seu território. Então, o legado, eu insisto nisso, é comunicação, é conscientização, é capacidade que a gente tem de cooptar positivamente as pessoas para a agenda ambiental. Insisto, gente, eu que passei, já estou há tanto tempo na agenda, e vocês também, quantas pessoas conhecidas vocês não veem aqui e não vão ver nos próximos eventos? Cadê as pessoas que a gente não conhece, os invisíveis, e que precisam estar conscientes da agenda ambiental? O perigo da gente é não só falar do Brasil para os brasileiros, mas é rezar a missa para padre na plateia. E não convencer ninguém do que está acontecendo. Como eu disse a Thelma, não vem dinheiro, não tem cheque. Então a gente precisa dessa raiva digna para que a gente possa conscientizar as pessoas. Tem uma galera que não está aqui, que está trabalhando contra a agenda ambiental e a agenda climática. E a gente precisa convencer essas pessoas. Convencer pela ciência, pelo bom exemplo que vale dar em muitos efeitos. A gente não está levando em consideração, por exemplo, que essas guerras regionais estão fazendo pressão sobre o uso de combustíveis fósseis. E que nós temos uma discussão aqui da Foz do Amazonas. E que, muito provavelmente, pode ser que nós aprovemos isso. Mas o Brasil tem que escolher isso. O Brasil tem que decidir se é que o pré-sal cai daqui a 5 anos, 6 anos, e a gente tem uma perspectiva de ter produção de petróleo no Foz do Amazonas daqui a 8, qual é a decisão que o Brasil quer, em termos de energias renováveis, de alternativas renováveis, ou da exploração da Foz do Amazonas? O Brasil tem que dizer isso.
né? E a gente tem papel importante, os minerais críticos, que nós temos todos aqui no solo brasileiro e no solo da Amazônia, em particular. Qual é a decisão sobre minerais críticos que nós vamos ter? Então, eu acho que a gente tem que comunicar excessivamente, comunicar, informar. Hoje ainda, nós pegamos 2 empréstimos no decorrer dessa minha caminhada na secretaria. Um com o BID e outro com o Banco Mundial. Todos eles têm elemento de comunicação de conectividade. A gente não tem conectividade no interior do estado ainda. Suficiente para que a gente leve a informação. Acho que até uma proposta para uma próxima Conferência das Amazônias é botar essa conferência vídeo em grandes públicos no interior do estado. Se a gente conseguir fazer uma conferência antes ainda da COP do ano que vem, sabe? Para que a gente possa, para que as pessoas possam ver o que nós estamos discutindo aqui. E que não é num círculo fechado, não é num salão fechado, a gente precisa expandir os nossos horizontes. Isso já está dado, né? Que as influências geopolíticas vão influenciar nas decisões brasileiras, etc. Mas qual é a nossa pauta mesmo? O que é que nós queremos para a gente? Isso ainda está por ser dado, tá? Eu acredito que a gente ainda está em construção nessa conscientização coletiva brasileira do que a gente quer para nós e para o futuro do Brasil. Obrigado. Obrigado. Complementa, Hugo. Vai lá. Regras de debate eleitoral. Fui citado pelo Mauro. Não, rapidinho. Rapidinho, você fez uma ótima provocação, que na verdade você tinha feito e ela gerou frutos. Nós estamos numa agenda muito intensa com o Museu Guild, com Gabas, com Nilson Gabas, apoiando várias iniciativas. Levamos para lá a exposição Nheporã, Memória e Transformação sobre línguas indígenas que produzimos com o Museu da Língua, que abrimos na Unesco junto com a ministra Sônia Guajajara, e teve aqui no Guild a exposição Fóssil Vivo. Geraram um movimento que nunca houve no Guild. E vou anunciar aqui, eu esqueci de falar na minha fala, nós estamos organizando uma coprodução entre o Centro Cultural nosso, lá de São Luís do Maranhão, que fez uma exposição lindíssima, co-criada com 16 etnias indígenas, que chamava-se Maranhão Terra Indígena, uma exposição que vai estar aqui na COP, no Guild e no Parque Guild, uma feira de produção indígena, chamada Brasil Terra Indígena, feita em co-criação, não apenas com o Museu da Língua, mas com diferentes artistas e lideranças indígenas e articulado com o MPI. Então, a gente está muito próximo, depois até de uma provocação que você fez lá atrás, numa das nossas primeiras conversas, com o Museu Guild, que é uma referência. Aliás, o Museu Guild é a instituição de referência que está coordenando o conteúdo do Museu das Amazônias, que é feito em parceria com o pessoal do Museu da Manhã, pelo lado da interatividade, etc. e tal. Então, só para dar isso. E você falou em conectividade, queria mencionar um projeto que não é nosso, a gente está até cofinanciando, mas é uma iniciativa que eu acho incrível do Tasso Azevedo, que é de conectividade dos povos da floresta, que já conectou em 1 ano e meio 826 comunidades remotas de povos indígenas e quilombolas na Amazônia, e até outro dia estava falando de conectar aqui um pouco o Cumbu, né, aquelas comunidades aqui do Cumbu que tem pouca conectividade. Então são projetos da sociedade civil, são aliás esses projetos que a gente tem que iluminar na COP também, aproveitando esses visitantes que vão estar aqui. Desculpe a interrupção, mas é que eu fui citado. Não, claro. Tópicos importantes. E, gente, estamos chegando próximo do final. Nós temos 2 perguntas importantes, eu acho, da plateia, da Cristina e do João Mota, que eu acho que essas perguntas podem ser melhor respondidas pelo Hugo e pelo Mauro, né? Que é o seguinte, a Cristina coloca que entre descobrir e processar minerais estratégicos, o ciclo é muito longo, e de que o Brasil está atrasado para se inserir nas cadeias globais de suprimento de materiais críticos. Então, ela coloca, se vocês poderiam comentar sobre esse ponto, e o João Mota coloca que há tendências no mercado a investir predominantemente em projetos avançados e deixando projetos early stages, né, projetos de maior risco, iniciantes, de lado, que faltarão adiante na pipeline. E a pergunta é como mudar esta perspectiva na exploração de metais críticos, que é uma questão que vai se tornar cada vez mais importante.
Essa questão de minerais críticos, mais uma vez, tem uma decisão de Estado, né? Uma decisão de nação sobre o que nós queremos. A má notícia é que boa parte dos minerais críticos estão em áreas de biodiversidade que a gente considera na nossa linguagem intangível, né? E vai ser uma discussão bem desafiadora, né? O segundo aspecto é que, é como a Marina diz, as pessoas muitas vezes veem o pacote de fora para dentro. E a gente precisa pautar, saber o que nós queremos. Mas quem que está vendo isso mesmo no Brasil? Quem que está discutindo isso na multidisciplinariedade do meio ambiente, ciência e tecnologia, Minas Energia, indústria e comércio, etc. Essa na minha experiência de advogado da União, a gente tinha às vezes aquelas audiências de conciliação no Supremo e assim 8 ministérios. A gente acertava antes, quando chegava na audiência, aí alguns ministérios iam para o lado do sim, outros ministérios iam para o lado do não. Aí uma vez um ministro comentou, nem o governo se entende. Aí um colega chegou e disse, mas está 6-4 para o meio ambiente. A gente estava ganhando. Então, é assim, pela maioria, né? A gente está ganhando. Então, essa é uma discussão que sempre vai ter prós e contras. São os trade-offs da vida, né? E a gente vai ter que debater isso. Mas, enfim, insisto que isso só se resolve com muita comunicação, com muita experiência e com lições aprendidas e ciência e tecnologia. E vocês, mais do que eu, são mais experientes e que podem contribuir mais do que eu até. Obrigado, Paulo. Obrigado pela pergunta. Esse é um desafio que envolve não apenas tecnologia, mas eu acho que envolve muita escuta, diálogo e articulação. Acho que o Mauro já deu essa pista, né? O mundo caminha para essa pauta de minerais críticos da transição. Nós temos essa questão da localização em áreas, enfim, de densidade, enfim, de questões de biodiversidade, em áreas indígenas, inclusive, também. Então, essa é uma questão que não é automática. Temos que fazer e vamos. O que a gente tem feito e procurado evoluir muito dentro da Vale nesses processos de expansão de exploração mineral, de licenciamento ambiental, tanto no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente, mas todas as dimensões de patrimônio histórico, até muitas vezes envolvidas, as dimensões sociais envolvidas. A gente tem procurado olhar mais para o longo prazo, né? O tempo do licenciamento não é o mesmo tempo, pegando até o ambiente de pesquisa que está conosco na nossa vice-presidência, na nossa diretoria, que eu citei o ITV. O tempo de pesquisar e mapear o território, as espécies da flora e da fauna, ele não é o tempo do licenciamento e muito menos o tempo da operação industrial. Então, esse é um olhar de longo prazo que a gente vem se articulando muito a área de licenciamento com a área de sustentabilidade, com a área de negócios da Vale, de alocação de capital. Como é que a gente põe isso numa visão de longo prazo? Para onde nós vamos? Hoje nós estamos aqui, minerando aqui, daqui a 10 anos nós estaremos lá. Para onde está apontando o nosso ponteiro? E como é que a gente pode construir uma agenda propositiva nesse período, tanto de mapeamento das questões de fauna e de flora, de natureza, quanto as questões também sociais que estão na natureza, na dimensão humana das comunidades, os impactos. Então, assim, esse é um olhar muito grande e, obviamente, tem desafios. E aí cai no desafio, como é que nós vamos construir essa agenda, não apenas de ampliar a nossa produção, seja de minério de ferro, seja de outros metais, mas muito especialmente quando se fala de minerais críticos. Essa é uma pauta que a Vale está muito envolvida em muitas discussões, e não apenas de minerais críticos, de hidrogênio verde. Estamos trabalhando com mega hubs fora do Brasil e no Brasil, discutindo modelos, em parceria com o BNDES, estamos financiando estudos. Com a Petrobras assinamos agora um acordo para produção de combustíveis renováveis, de biocombustíveis. Nós somos um grande consumidor. Estamos implantando navios à vela de grande porte por conta do shipping nosso lá para a Ásia, que é um desafio gigantesco, trens e caminhões elétricos. Então a gente está fazendo uma grande repaginação do nosso modelo industrial, voltado exatamente para a descarbonização e também para nos prepararmos para essa nova economia. E minerais críticos é a pauta que está aí diante de nós, mas tem todos esses desafios. Não dá para cair num simplismo. Não, nós vamos fazer, está tudo resolvido. Não é assim.
E aí, sermos dialógicos, ampliarmos a nossa capacidade de escutar e de nos transformar, é um processo que a gente tem cada dia mais buscado fazer. Perfeito, obrigado. Então, gente, nós estamos caminhando para o final, temos 30 segundos para terminar. Então, agradeço a participação de todos os panelistas. Eu acho que foi uma mesa com sucesso, onde a gente mostrou que os desafios que o Brasil tem do lado governamental, do lado empresarial e a sua integração são desafios gigantescos. E primeiro ponto, nós estamos atrasados no enfrentamento desses desafios e nós vemos um cenário internacional que está se deteriorando, que coloca novos desafios entre agora e a COP30, que o Brasil vai ter que responder de maneira muito adequada. Temos uma diplomacia extremamente competente, mas evidentemente nós temos dificuldades importantes na nossa agenda política interna, na nossa agenda econômica, para a construção de uma sociedade efetivamente sustentável, que é o que interessa para o Brasil, para a Amazônia, para Belém e para o planeta. Então, agradeço a participação de todo mundo, gente, e vamos continuar nos debates. Obrigado.